Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Jaqueline Alencar. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Jaqueline Alencar, mas pode me chamar de Jaque. No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês essa ideia super bacana, que é a raspadinha, tá? É uma ideia bem interessante, bem legal para você poder estar presenteando, dando um brinde para o seu cliente. Então, sem mais enrolação, não esquece de deixar o like, de se inscrever se você for novo aqui no canal e vamos pro passo a passo. Bom, pessoal, então quando vocês abrirem um arquivo aí na casa de vocês, vocês vão abrir esses objetos aqui, tá? Que é a base para você poder fazer a sua raspadinha. Eu selecionei essa medida aqui de cartão, tá? Como base do cartão, que é uma medida bacana, não fica muito pequeno e também não fica muito grande. Nessa medida, você vai conseguir fazer 12 unidades de raspadinha em cada folha A4, tá? E essa parte aqui que seria a base para a gente montar a nossa raspadinha, né? Para colocar o nosso prêmio que vai ficar oculto. Então, aqui você vai colocar um fundo, né? De acordo com o seu cartão de visita ou de acordo com a sua logo, né? Que no caso eu já deixei um aqui montado para agilizar, só para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, aqui eu vou apagar esse e vou colocar esse daqui. Então, aqui já tenho o meu fundo, né? A minha base da minha raspadinha pronta. Depois, eu vou acrescentar essa frase aqui, que eu posso deixar aqui também junto pra vocês, né? Se vocês quiserem estar utilizando, raspou, achou, ganhou. Ou você pode colocar uma outra frase, né? Que você acha adequado. Aqui eu tenho o nome do meu ateliê, né? Que seria Mania de Arte, Papelaria e Balões Personalizados. Então, eu vou ir posicionando aqui, aumento ou diminuo o tamanho das coisas de acordo, né? Com o que eu quero da minha personalização, né? Então, aqui eu posso até aproximar um pouco mais pra gente poder visualizar melhor, né? A distância entre uma frase e a outra. E ali naquele cantinho, eu vou colocar a minha menininha aqui do meu ateliê, tá? Ah, Jaqueline, eu não tenho uma menininha. Não tem problema, você pode usar o seu logo também, fica bem bacana. Você, às vezes, posiciona essa parte menor ou um pouco menor aqui a logo, porque é algo que os seus clientes também não vão guardar. Provavelmente eles vão raspar, se eles acharam, eles vão vir até você para fazer a troca do prêmio, né? Ou se eles não acharem, eles vão simplesmente descartar, né? Seria apenas para uma promoção. Então, aqui eu dei um Ctrl Z para voltar e vou colocar aqui a minha menininha. Aqui, para poder centralizar tudo, eu vou só agrupar aqui e vou centralizar com essas letras aqui. Eu vou vir aqui nesse ícone aqui em cima e vou vir aqui e vai centralizar ali todas as minhas palavras. Ai, Jaqueline, essa parte preta poderia ser de outra cor, né? De repente não tem preto na minha logo e eu gostaria de usar outra cor. Pode, pode. Porém, vai ser um pouco mais complicado para você colocar depois a misturinha aqui em cima e cobrir, né? A parte da raspadinha. Mas vocês vão entender melhor quando chegar a segunda parte do vídeo. Aí, eu vou agrupar aqui e depois eu vou selecionar a menininha e vou centralizar também ali na horizontal, né? De acordo com as escritas. Tudo centralizado, eu vou selecionar novamente e vou centralizar as duas imagens. Então, aqui o meu cartãozinho já ficou centralizado. A minha raspadinha, eu vou fazer dessa forma, né? Apenas com o meu nome, a escrita e a minha menininha. Então, aqui eu já posso agrupar. A segunda parte da composição da sua arte, você vai escrever o nome dos seus brindes aqui, né? O que as pessoas vão ganhar. Então, eu vou colocar aqui o nome dos brindes, vou ajeitar todos ali na folha para impressão e volto com vocês. Aqui eu já selecionei, né, as palavras, né, que serão os objetos do sorteio. Já distribuí ali as imagens, né, como eu falei para vocês, cabem 12 raspadinhas em uma folha A4. E agora eu vou fazer a impressão. Então, eu vou mandar imprimir e já volto com vocês. Lembrei de uma dica que eu vou dar pra vocês. Pra parte de trás não ficar branca, às vezes você não quer que a parte de trás fique branca, né? Uma questão mais de estética mesmo. Então, você vai fazer o quê?
você vai puxar aqui, ó, um quadrado do tamanho da folha A4. Depois você volta aqui, né, no cursor. Meu estúdio tá travando um pouquinho. E seleciona o retângulo que você fez, né? Aí, você vai colocar uma cor aproximada com a cor do seu logo. Eu vou puxar aqui só pra ficar mais fácil, eu vou usar o pincel. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar essa cor. Só que pra não ficar assim tão forte como eu quero fazer apenas um detalhe, né? A parte de trás do meu cartão não ficar branca, eu vou colocar transparência, né? Que seria pra destacar algo que tem no fundo. Porém, como o fundo do papel é branco, então ele vai ficar esse tom, exatamente o tom da minha logo, né? Porém, ele vai ficar um pouco mais claro, né? Um pouco mais candy, por causa dessa transparência que eu coloquei aqui. É só vir aqui onde tem as cores, né? Aqui aqui onde eu tô passando o cursorzinho aqui, eu esqueci o nome desse negocinho aqui de pintura. Mas aqui onde tem as cores, né? Você vem aqui e aqui em transparência você consegue aumentar ou diminuir a transparência do seu fundo. Então, eu vou colocar essa folha aqui que eu já mandei imprimir novamente e vou imprimir no verso dela, na parte de trás, essa cor aqui. Bom, pessoal, então aqui eu já fiz a impressão, né, da minha arte. O verso, como eu disse pra vocês, eu fiz dá pra ver aqui a diferença, né? Bem clarinho, só pra ficar bem sutil, não ficar branca a parte de trás do meu cartão. E agora eu vou fazer a laminação desses cartões usando papel contact, tá? Então, eu vou vir aqui, vou erguer uma beiradinha aqui, ó, do meu papel contact. Vou posicionar ele de ladinho. E vou colar aqui no início do meu trabalho. Depois que eu fixo aqui, né, na ponta do meu papel, eu venho com uma flanelinha, coloco a mão aqui por baixo, ó, do papel, pra eu conseguir puxar essa parte que tá dobrada aqui, ó, do liner do contact, tá? Então, ali já tá a beiradinha colada, essa é a parte, ó, de dentro lá, ó, do papel que eu vou puxar o liner. Então, eu venho aqui com a minha mão por dentro pra poder ir puxando aqui o liner por baixo, tá? Espero que vocês tenham entendido. E aí, eu vou só passando aqui, ó, conforme eu vou puxando embaixo, eu venho passando aqui, tá vendo? A flanela, pra não ir ficando nenhuma bolha. Então, eu só venho puxando devagarzinho e vou meio que alisando aqui, pra não ficar nenhuma bolinha. Vou esticar mais pra cá. E é só você vir puxando até o final. E no final eu vou passar uma guilhotina não, desculpa, um estilete para poder soltar a folha de contact e vou reservar. Então, aqui já ficou laminado os nossos 12 cartões. Ó. Agora, a gente vai ir para a segunda etapa. Eu vou deixar aqui de ladinho e vou pegar aqui o que a gente vai utilizar agora. A gente vai estar usando tinta preta, pode ser tinta de tecido, tinta escolar, qualquer tinta preta que você tiver, tá? E vou estar usando detergente. Aí a câmera ficou um pouco baixa, não tá dando pra pegar o detergente inteiro, mas é um detergente normal, desse que a gente usa em cozinha. Então, a proporção vai ser uma quantidade de tinta para 1/3 da quantidade de tinta de detergente, tá? Então, eu vou colocar mais ou menos no olho aqui pra vocês verem. Eu vou colocar aqui
um pouco de tinta e vou colocar mais ou menos 1/3 do que eu usei de tinta. Um pouquinho de detergente. Então, vamos ver aqui mais ou menos. Eu acho que seria mais ou menos isso. Não vai dar pra vocês verem muito bem, mas seria mais ou menos isso aqui. E aí, eu vou mexer. Vou misturar bem e volto com vocês. Bom, então aqui eu já misturei, né? Usei um mexedorzinho de café mesmo pra misturar. Ele fica um pouco mais líquida, né, a tinta, por conta do detergente. E aí, vocês podem aplicar aqui em cima de duas formas. Ou você pode vir aqui com o próprio mexedorzinho de café, né, tomando cuidado pra não pingar fora. E você vem aqui, ó, com movimentos circulares, você vai espalhando aqui a misturinha em cima da área da raspadinha, né? Pra cobrir o que será o brinde da pessoa. Então, você vai aqui, geralmente eu faço sempre em movimentos circulares, que eu acho que fica mais fácil de espalhar do que puxar assim, eu acho que fica mais difícil. Então, você vai vendo se ficou alguma bolinha, alguma coisa da tinta, e vai estourando, vai mexendo aqui, pra poder ficar bem preenchidinho. Se você não conseguir ou não quiser fazer com o próprio mexedorzinho de café, né, ou não tiver, você pode usar também um pincelzinho. Então, você coloca um pouquinho aqui da mistura na ponta do pincel e vem passando delicadamente aqui. O bom com o pincel não é ficar passando muitas vezes. Então, às vezes o ideal é você colocar bastante caprichado a quantidade de misturinha no pincel e passar. Porque conforme você vai passando várias vezes, às vezes onde você bate assim o pincel, fica a manchinha, né, do pincel. Então, você já vem numa levada só, pra poder não ficar manchadinho. Eu acho que dá mais trabalho, né, com o pincel, mas também evita mais de dar bolinha, né? Se tiver alguma bolinha, vocês vêm e estoura a bolinha, porque senão depois o trabalho não fica muito bem finalizado depois que ele seca, né? Porque a bolinha não some, a bolinha de ar, ela continua aqui. Então, é isso. Então, eu vou aqui preencher todos, né? Vou cobrir aqui todos os meus prêmios com a minha misturinha. E assim que secar, desculpa, eu retorno. Então, só aproveitando, pessoal, o momento aí do corte da raspadinha para fazer algumas considerações que eu esqueci durante o vídeo, tá? O papel que eu utilizei para fazer as raspadinhas foi o papel 180 gramas, tá? Fotográfico, com impressão normal mesmo, de papel fotográfico da impressora Epson. Ali referente à cor da raspadinha que eu tinha comentado no início do vídeo, você pode sim fazer de outra cor sem problemas, tá? Só que dê preferências a cores bem fortes na parte de cima para que fique bem cobertinho ali, bem escondidinho a sua frase. Então, um vermelho bem vivo, um rosa pink, um azul marinho, vai ficar muito bacana. E a cor embaixo sempre seguindo a cor de cima, porém em tons mais claros, para que fique com uma cobertura bem bacana, tá? Outra coisa também que eu esqueci de falar durante o vídeo foi que se vocês fizerem uma camada muito fina da mistura, ou se por acaso a tinta que vocês usarem for muito fraquinha e vocês perceberem que ficou aparecendo, né, o nome ali do prêmio, vocês podem sem problema nenhum passar uma segunda camada da mistura após a primeira camada estar seca, tá? Porém, não fica esfregando muito, passando várias vezes. Então, essa foi a nossa raspadinha, pessoal. Pra quem ficou na dúvida de qual papel eu usei anteriormente, na hora que eu tava fazendo o corte da raspadinha, né, cortando ela, eu usei uma folha normal de rascunho. Essa é uma folha de sulfite, que eu tinha feito uma impressão ali, eu usei ela. Mas pode ser uma folha qualquer, uma folha de caderno, o que você tiver. É só pra evitar o atrito da régua em cima da raspadinha, tá? Porque às vezes pode acontecer algum acidente, que nem sem querer eu esbarrei a régua nessa daqui, ó, e deu uma lascadinha, tá? Outra coisa também que eu queria mostrar pra vocês é referente às bolinhas. Eu deixei uma aqui separado, ó. Lembra que eu falei pra vocês não deixar a bolinha de ar? Se fica a bolinha de ar, quando ele seca, depois ele fica esses pontinhos, ó,
das bolinhas, tá? Então, de repente, se você vai vender, não fica um acabamento tão bacana para você oferecer pro seu cliente. Outra dica que eu tenho para dar para vocês é o saquinho também. Eu costumo deixar elas embaladas individualmente, né, em saquinhos assim de celofane. Aí eu dobro aqui e dobro aqui, né, coloco um pedacinho de durex e aí eu entrego dessa forma pro meu cliente, né? Que aí eu não tenho o perigo de, sem querer, raspar aqui e dependendo eu perder o trabalho da raspadinha. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí de mais essa dica aí para fazer um brindezinho, um mimozinho aí para o seu cliente. E se você não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever, de ativar o sininho para não perder mais nenhuma notificação de vídeo. E é isso, espero vocês no próximo.